Bem-vindos ao debate da semana, hoje com um painel de gestores e economistas, Cristina Pedra, André Barreto e Paulo Pereira. Muito obrigado pela vossa presença. Como não poderia deixar de ser, vamos focar o debate em questões económicas e será inevitável não começar pelas medidas restritivas à Covid-19 anunciadas por Miguel Albuquerque. Os testes gratuitos devem agora ser feitos com periodicidade semanal, ou seja, de 7 em 7 dias, mas a grande medida restritiva passa pelo acesso a todos os serviços e eventos na Madeira e Porto Santo, que apenas deve ser feito mediante a apresentação de certificado digital de vacinação e teste rápido de despiste à Covid-19. Cristina Pedra, começava por si. Estas medidas trazem já a partir deste sábado um enorme impacto à economia regional. À economia, bom dia em primeiro lugar, ou boa tarde, à economia, à sociedade, às famílias, aos trabalhadores, é transversal o grande impacto que vai ter. Para além de saber até que ponto é que são execuíveis, são concretizáveis e que sanções existem se não forem cumpridas. À partida, quando se determina e regulamenta uma obrigatoriedade, deve estar sempre escudada em alguma sanção que esteja prevista e eu sinceramente não consigo vislumbrar nenhuma atuação. Em primeiro lugar, nós temos, infelizmente, crescido em número de casos Covid, em número de mortes e, portanto, impõe-se fazer alguma coisa, porque de facto existe uma gravidade que todos nós sentimos. A nossa consciência social tem que mudar, têm existido também muitos apelos à sensibilização das pessoas e indiscutivelmente voltar a usar a máscara, as medidas do álcool gel, o distanciamento social, há algumas medidas que todos nós adotamos porque nos relacionamos e interiorizamos que elas são necessárias. Causa-me alguma dificuldade de percepção, mas com certeza que serei eu que não estou bem informada. Se existe capacidade para testar 250 mil habitantes, ou que fiquem algumas dezenas de fora, 200 ou 200 mil pelo menos, a latitude que existe para uma testagem semanal, a validade durante 7 dias, presume-se, portanto há aqui descer ao terreno, a concretização técnica e operacional que vai ter que ser feita, porque há muitas dúvidas no comunicado que foi ontem feito, e isto até é salutar que haja uma decisão política portanto, quem é responsável político assume as decisões políticas, mas que depois seja operacionalizado por quem vai implementar no terreno e que não haja dúvidas e questões que causam mais perplexidade e até não saber como atuar na sociedade, nas empresas, na economia. Nós podemos aqui falar em diversas questões, como é que é, por exemplo, um hóspede que está hoje no hotel. Isto começa a partir de sábado à meia-noite, ele tem o certificado digital da vacina, mas vai ter que ter onde o teste, o que é que acontece, não volta para o quarto, não volta para o hotel, fica debaixo da ponte. Quando chegam ao aeroporto e têm o certificado, vai existir algum centro de testagem no aeroporto? Ou então vamos começar a arrebentar com o próprio, não é facilitismo, mas com as próprias condições de maximização da procura do nosso destino. Os trabalhadores têm que ser testados agora? Sempre, todas as semanas? Se não apresentarem um teste, o que é que acontece? Uma falta injustificada? 5 seguidas é justa causa para despedimento? 10 interpeladas também? O que é que nós temos que fazer? Há aqui um conjunto de perplexidade dos trabalhadores, dos empresários, de todos nós, das pessoas de idade que dizem eu agora vou ter que ficar em casa porque só posso sair para ir ao médico, ou então à missa, que pelos vistos não há possibilidade de apanhar o Covid na missa, porque se for num concerto há, se for numa discoteca sem as máscaras há,
pela prática e a liberdade religiosa, que é fundamental, sem dúvida, aqui já não se transmite o Covid. Mas há um conjunto de situações que, quando se lançam, é bom fazer sempre um contraditório a montante. E quando avançamos, nós próprios não podemos ter, nas perguntas que nos fazem, demonstrar, nem ter, dúvidas de atuação. Eu não questiono uma decisão, porque a decisão tem que ser ponderada, comunicada e assumida. Mas parece-me que dentro de pouco tempo teremos que ter aqui grandes esclarecimentos, porque a confusão graça e é transversal a todos. Pereira, partilha da opinião de Cristina Pedra. Bom dia. Genericamente sim, ou completamente sim. Gostaria de acrescentar aqui algumas coisas. Eu também, como está na moda dizer, e também com toda a humildade, eu também acho que sei umas coisas de Covid, e apesar de não ser traumatologista nem licenciado em Direito, também nem aspiro a deixar o meu legado como nome, nem sequer de uma travessa ou de um impasse, e nem tenho que enfrentar ciclos eleitorais. Permite-me pesquisar o tipo de opinião. E esta semana ouvi o virologista Pedro Simas a dizer que esta situação da Covid já é endémica e não pandémica, e o professor Jorge Strugal, que é a maior sumidade em epidemiologia em Portugal, classificou as medidas que estão em vigor, terça-feira, de medievais. O que me dá algum direito, passado 4 dias, de poder classificar e atualizar no tempo para fascisoides uma série de medidas que estão a querer ser implementadas. Dito isto, a primeira vítima de todo este processo é a credibilidade da vacinação. Porque ela, a única coisa que é certa hoje, cientificamente, podemos todos dizer, é que ainda não morreu ninguém que tenha levado a 5ª dose de vacina. Mas a rever na altura, quando vier a 5ª dose, poderá haver novos dados. A mudança de retórica passou para que pessoas que com 90 anos, com comorbidades associadas, eram inevitáveis que morressem. Portanto, todos nós inevitáveis que morressem. Isso é uma retórica que já se alerta há muito tempo, fico feliz por isso. E agora também há uma outra a figura da morte associada. Já não é a morte associada, que também era uma retórica que já se alertava para todo o alarmismo que foi criado e que agora as pessoas não conseguem seguir. Criou-se uma encenação. Ninguém nega a existência do vírus, ninguém nega a sua perigosidade, como qualquer outro vírus respiratório, mas negócio uma série de coisas. Vírus respiratórios, não há vacinas eternas. Vírus, por isso é que temos a de gripe sazonal, e mesmo assim protege de umas variantes e não protege de outras. Vírus respiratórios, lamento dizê-lo, não é culpa minha, é como é. Os lockdowns não funcionaram, isto era para 15 dias, não funcionaram, foram meses. As máscaras não funcionaram, não matamos, andamos já há 2 anos, e uma vacina não deu, 2 não deu, 3 talvez deu, 4. O processo de tínhamos uns cartazes a popular a cidade a dizer que os madeirenses beneficiam de proteção. Estamos quase a chegar à proteção total. Total, eu não sei se envolve também meteoritos e bombas nucleares, o que é que envolve, mas estamos completamente protegidos. E pronto, e nisto há um acelerar. Vem aqui um grande acelerador, que são as eleições de janeiro. E ninguém quer ficar com o ónus, porque uma vez que não são prejudicados individualmente nas suas vidas, pelo exagero, pagam os outros. Todo o ciclo eleitoral veio apenas para me jogar pelo seguro politicamente. Okay? E há medidas, além de todas aquelas que a Cristina e bem referiu, há uma parte que é a constitucionalidade de tudo isto. E a Constituição, apesar de ser um rabisco escrito em papel, feito em ambiente completamente comunista, aliás, é das poucas constituições que ainda refere como socialismo, tem constitucionaliza um direito que se usa muito aqui na Madeira, que é o da continuidade territorial. E é o único que se exige por todos os outros, o direito à não discriminação, entre outros, completamente por tábua rasa. E isto segue uma retórica histórica, que quem não conhece a história tende permanentemente a cometer os erros verificados no passado. E nós, dado o ciclo do vírus respiratório, estamos ao inverno, já sabíamos que haveria um agravamento das condições.
Perdi-me. Peço desculpa. É de se voltar, se lembrar, relembro. No meio de tanta coisa para dizer acerca deste assunto. Mas há outra, só para terminar, acerca da inexecuibilidade de algumas medidas, eu gostaria de perceber que se vamos, em nome do bom espírito natalício e todo o ambiente que se gosta de criar à volta das feirinhas de Natal, porventura era uma boa medida cercar com arame farpado e com umas torres de vigia a placa central e por uns soldados com pastores alemães, como já chegou seriamente a ser ponderado no aeroporto, farejadores de Covid, faz lembrar a festa. É o que faz lembrar realmente a festa. E esta situação, para desculpas, vou lembrar, a questão histórica vem do facto de termos criar-se uma retórica e que ela está-nos a fugir das mãos, de sucesso, de blá 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 blá. Resta-nos a última medida, que é sempre arranjar inimigos externos. E o inimigo externo agora é o não vacinado. E o não vacinado é hoje o prémio do judeu dos anos 30 da Alemanha, que era o rato, que havia cartazes do rato transmitia doenças. Quando está provado, e isto cá não é, aliás, já começa a haver, agora já começa claramente a assumir, a vacina não impede que se apanhe e não impede que se transmite. Logo, todos os vacinados apanham, todos os vacinados transmitem. Se há, pois, redução do impacto, é outra coisa, mas podem apanhar, não se fazer nada e transmitir a outros. São tão perigosos para o seu semelhante como os outros. E criamos aqui um perigo para a sociedade, que é colocarmos uns contra os outros. E não sei se o próximo, dada a escalada, se o próximo passo não é criar, dada a incapacidade de fiscalização, dada a incapacidade de monitorização, dada a incapacidade de penalização, se o próximo passo não é reunir umas milícias populares com camisa castanha que vão fazer esse controle à casa das pessoas, em nome do bem comum, como sempre. Eu vou ter que pedir alguma paciência, antes de mais, boa tarde a todos. Eu vou ter que pedir alguma paciência, pois eu tenho muita coisa a dizer em relação a este assunto e, infelizmente, com o mesmo grau de conhecimento que, não os meus dois colegas de painel, mas outros antes de nós falaram sobre ele, que é quase nenhum, mas, portanto, se uns podem, eu também posso. Primeira nota, que é mais provocatória do que outra coisa qualquer, para salientar uma das muitas incongruências que eu ontem detetei. O governo, com mais assessores de todos os tempos, e dentro desta nova classe de funcionários públicos, com mais assessores de imprensa, é mesmo assim capaz de montar uma conferência de imprensa a todos os títulos péssima. E na era da comunicação, com todos os senhores governantes tão preocupados com notícias e comentários, e com alguns de nós a sentir como nunca o peso do delito de opinião, não deixa de ser curioso o que ontem sucedeu, analisado só ao nível da qualidade da comunicação ou da falta dela. O que é que eu acho que aconteceu? É a história do Pedro e do Lobo, sendo que Pedro acabou por acreditar em si próprio. Mas toda a gente, entretanto, deixou de acreditar nele, com consequências terríveis, que o Paulo já aqui referiu, em termos de continuidade do processo de vacinação. Quem é que agora vai acreditar na vacina quando quem não a vende também não acredita nada? Aparentemente. Ora bem, do ponto de vista científico, nada legitima as decisões ontem comunicadas, ou pelo menos o que se percebe delas, que não é muito. Testes semanais em cima de vacinação, porquê? Para quê? Ninguém explica, porque tal como sempre durante este processo, é assim que é, porque é assim. Eu quero assim e isto chega. Mais uma nota só para fazer uma declaração de interesses. Eu tenho uma familiar muito, muito próxima, proprietária de uma farmácia. E, portanto, eu devia estar contentíssimo com esta decisão, pois ela vai faturar mais umas coisinhas. Mas, para além de eu não conseguir pensar exclusivamente ao nível do meu umbigo, sinto-me obrigado a informar das dificuldades logísticas, da falta de recursos humanos, até da falta de testes em número suficiente junto dos fornecedores, para poder dar corpo a esta medida precipitada, sem suporte científico e sem racional económico. Também aqui vai dar asneira. Desse ponto de vista, do ponto de vista económico, estou convencido que o Governo acredita mesmo que o aumento da atividade económica sentida no verão, sobretudo no setor turístico, se deve mesmo a méritos próprios e de controle da pandemia regional. E eu não quero ser chato nem menorizar o trabalho de ninguém, sendo que também ao mesmo tempo não gosto que menorizem o meu, nem do setor onde trabalho,
Mas para esclarecer e para reflexão, pergunto: como é que correu o verão no Algarve? Nos Açores, em Canárias, Malta, Chipre, Ilhas Gregas, Baleares? Os números nestes casos todos são muito bons, sendo difícil encontrar em algum destes exemplos pontos comuns nas medidas de controle implementadas. Mas nós somos os melhores do mundo no campeonato da pandemia e por isso é que o verão correu bem. Não tem nada a ver com o facto dos destinos long haul, da lógica de proximidade ou dos cruzeiros não terem existido. É tudo mérito do controle que os cartazes também propagandeiam. É como os prémios. Isto a gente repete tantas vezes, somos os melhores destinos insular do mundo, que às tantas começamos a acreditar. Que é uma chatice, não é? Ainda em relação a esta questão económica, há um outro dado que ainda não vi falado, mas que é, para mim, dos mais relevantes. Quem é que vai pagar isto dos testes à bordo? Às tantas é o governo. Os nossos impostos não serão com certeza, não é? O Albuquerque anunciou até que irá prolongar por mais 3 meses o protocolo com a Associação Nacional de Farmácias. Espetacular. Eu acho isso tudo ótimo. Porquê? Não interessa nada. Eu quero assim, é para ser assim. Paga a conta que venha, que depois alguém há de tratar dela, porque o dinheiro, esse cá, há, pelos vistos, a rodos. E ainda há a questão da legalidade, que já aqui foi falada antes, cujo absurdo só não é maior por causa do tamanho dos outros absurdos que eu já aqui referi. E eu espero, sinceramente, por causa disto, que nós todos, população, tenhamos capacidade de dizer basta. Quando vierem pedir-nos documentos que não podem ser pedidos, exigir vacinas que não podem ser exigidas, proibir circulação onde não pode ser proibida, mandar conferir onde não há capacidade para conferir, saibamos com educação e probidade dizer que não. Eu não estou aqui a advogar nenhum levantamento popular, mas ninguém nos pode obrigar a nenhum destes devaneios que ontem foram comunicados. Prendam-nos, multem-nos. Podem, também não podem. Esta história do quero para o cimento acabou. Acabou. Quer dizer, e nós, população, nós temos que ter a capacidade, repito, de dizer chega. Para além disto tudo, ainda restam as dúvidas. O que é que nós vamos fazer com os turistas? Também ficam vinculados a estas obrigações, têm que estar vacinados, e os não vacinados? Vamos deixá-los pendurados num contentor ao pé do aeroporto? Quem é que vai conferir os testes? Como? Com que meios, nomeadamente humanos? Vão pedir-me a mim, na minha micro-realidade, que anda contratado? Eu já tenho falta de recursos humanos agora. Vou estar a contratar pessoas para dar a conferir testes? Eu não sei conferir testes. Não sei conferir testes. Biologia, aliás, foi sempre daquelas, e físico-química, foi sempre daquelas matérias que não sei distinguir física de química, veja lá. Portanto, era o que me faltava agora, ter que andar a fazer coisas para as quais eu não estou minimamente preparado, nem quero estar. Nem quero estar. Portanto, isto causa-me, para além de urticária, uma sensação de... É quase revolta. É quase revolta. Perante o tamanho do absurdo do que eu ouvi e li ontem. Isto tem que haver aqui alguém que diga, olha, peça desculpa, diga que se enganou, que lhe deram o papel errado e faça outra conferência de imprensa como deve ser, para ver se consegue dar a volta ao texto. Se me permite, só para terminar este assunto, não sei se quer terminar, continuar, mas relembrar uma frase do Benjamin Franklin, que é um dos pais fundadores da Carta de Direitos dos Estados Unidos, que dizia: todos aqueles povos que cederem liberdade a troco de proteção acabam sem liberdade e sem proteção. Para fecharmos só esta questão Covid e atendendo àquilo que disse o André, cai por terra esta lógica de destino seguro ou a imagem sai reforçada? Só pode ser reforçada quando for inteligível e, portanto, nunca com as considerações que foram antes feitas e que subscrevo na totalidade, não há qualquer situação que venha esclarecer ou proteger ou clarificar ou prevenir ou antecipar.
Eu aditava só um comentário que é, tem sido incorporado, talvez mal transmitido, mas falo à escala global, não regional apenas, que quem está vacinado não é portador de Covid. Não é verdade? Portanto, percebe-se a necessidade de alguns testes, como por exemplo atualmente para ir a algum evento, como hoje está a ser feito. Esta prática e não é por causa de se fazer um teste que os eventos e bons eventos não enchem. Eu estive esta semana num concerto da Bárbara Tinoco no teatro, o teatro estava completamente cheio e as pessoas estavam todas a apresentar o teste negativo. Não é impeditivo, mas expor a uma permanência de vida um teste e que tudo indica que não existirão meios humanos, técnicos, de materiais para fazer, é de facto uma bomba relógio. Bom, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa em relação a esta questão que foi colocada da própria imagem ser ou não reforçada da tal imagem do destino seguro. Não, já tentei fazer referência a isso antes, não me importa complementar. Nós andamos a elaborar nesse erro de que, primeiro, que existe um campeonato qualquer de destinos seguros, um ranking de não sei o que é que eles imaginam, mas alguém, o Sr. John Smith em Londres, vai ao campeonato do Covid. Madeira está em que lugar? Em terceiro lugar. Em primeiro lugar. Agora está em primeiro lugar. Acabou a primeira volta em primeiro lugar. Então eu vou para a Madeira. Isto não existe. Né? Isto não existe. Mas eles estão convencidos que há. E estão convencidos que estas medidas têm efeito económico ao nível do que aconteceu antes, mas que também não corresponde à realidade. Eu não sei se eu falo por mim, quando tomo Basta ver os números, Cristina. quando eu tomo a decisão de viajar, e tomei a decisão do ano anterior, em pleno Covid, não viajar, e foi uma opção, este ano já viajei e tive em conta, à data, os destinos que eu considerava que havia menos risco, pode ser boa comunicação, mas menos risco de Covid, apesar de ter todos os cuidados, do que aqueles que estavam numa situação de exponencial crescente. É legítimo. Acha mesmo que isto nos faz uma testagem semanal? Não. Obviamente que não. Sem critério, sem rigor, sem lógica nenhuma, não. Ajuda em alguma coisa? Não, acabei de dizer o contrário. Exatamente. Eu acho que é pernicioso, negativo e inverso àquilo que é normal. As intenções são sempre boas, atenção. Até certo ponto as intenções são sempre boas. Os resultados, como são consequências, a gente nunca liga as consequências indesejadas e aquelas que não controlamos. E quando há um buzz acerca de um assunto, foge do nosso controle, e nesta época da informação e a circular de forma descentralizada e distribuída, nós não sabemos como é que isto está a ser percebido e comunicado. Se nós em português temos alguma dificuldade em perceber isto fora, pronto, não sabemos, não. Muito bem, encerrado o tema Covid, passamos ao orçamento regional. O secretário das Finanças, Rogério Gouveia, levantou esta semana a ponta do véu relativamente ao orçamento. Entre várias revelações, Rogério Gouveia disse que a receita fiscal do ano passado diminuiu e que a despesa com os funcionários públicos vai aumentar no próximo ano. O que é que se pode esperar deste orçamento regional para 2022, que continua um pouco condicionado pela pandemia? Paulo Pereira. Mas alguma coisa, o Governo Regional já voltou a se endividar em 2020 de forma muito significativa com aquele empréstimo de final do ano, que foi autorizado lá sem o aval da República. Nós voltamos a ter um nível de endividamento significativo, algo que demorou anos e anos e anos após o PAEF ou com o PAEF a amortizar. Não vamos falar aqui de porquê, é factual. Voltamos a estar significativo endividados. Nós não conseguimos criar condições 10 anos depois, ou quase 10 anos depois, para baixar o IVA.
e a máquina estatal, um tal monstro, que é apelidado, não por mim, mas por gente que sabe bem mais do que eu, e volta a ser assunto nacional a questão do monstro, que é a dimensão do Estado que se autoalimenta e que tira recursos a toda a economia produtiva num processo impedindo-a de voltar a crescer, é um problema. Há as questões, o sector, nós voltamos a estar numa situação em que e temos um ambiente de taxas de juros muito e historicamente muito baixas. Não há muita margem, infelizmente, na ótica de quem quer ter contas mais ou menos certas, sejam lá certas, mas podem ser certas positivas, certas negativas, são sempre certas no fundo, mas para ir para onde eu entendo, e isto é mais que óbvio, que se deveria ir, que era com medidas estruturais. Mas é um problema que o país tem, um problema que a Madeira não vai muito atrás e vai ter que ir atrás. Mas no caso da Madeira específico, nós temos que fazer um esforço para reduzir a dimensão do Estado na economia, e é precisamente o inverso que está a acontecer. E temos, que é uma coisa que daqui a dias começa que sei que cansa, mas porque a verdade ela tem que ser dita, nós temos que reduzir a carga fiscal nas pessoas. Okay? Reduzimos nas empresas, mas não foi grande, entre aspas, muito bom, de efeito, atenção, mas a nível de orçamental não foi grande, não teve dor absolutamente nenhuma, quase poucas empresas vão ter, no ano passado e este ano, lucros assim excessivos, ou com o IRC fosse significativo em termos orçamentais. Agora, a nível de IRS, há um problema grande, que é, a nível de IRS, o Estado paga-se, nos funcionários públicos, paga-se a si próprio. Não consigo ter tempo aqui para explicar esse processo. Em que o que faz com que, se na ótica de caixa, que é o que o governo faz, se eu baixar os impostos, o IRS, ali um patamar com tal grosso dos funcionários públicos, deixo de receber receita do equivalente de rendimentos no privado e tenho que pagar mesmo mais aos meus funcionários públicos. É isso que acontece. Para uma empresa é indiferente, que já tem um custo como funcionário de tal. Se a repartição é tanto para o Estado, tanto para o funcionário, é indiferente. Nas contas públicas não é bem assim, vai mais dinheiro para os funcionários. E daí eu acho que a situação está assim presa na situação, acredito, e há pelo menos nisso, há uma visão, há uma menos hostilidade nesta visão do que o PSD tem às empresas e a quem produz riqueza, são os trabalhadores e as empresas, mas sinto que ainda não vai ser este ano que vamos ter condições para dar o tal impacto, aquele verdadeiro choque fiscal que a economia, na minha opinião, tanto precisa. Falou da questão fiscal, o secretário anuncia um desagravamento do 3º ao 7º escalão, que trata-se de um alívio, um encargo de 9,1 milhões de euros. Teria de ser esse o caminho? Sim, mas com um acelerador. Esse dinheiro, porventura, vai em testes, agora. Cristina Pedra, o que é que apraz dizer em relação ao orçamento que ainda não foi... enfim. Ainda em curso e chegados de uma profunda pandemia que obviamente que teve exigências orçamentais enormes e cumulativamente com uma quebra de todas as receitas fiscais, desde impostos diretos, indiretos, tudo. Obviamente que é um exercício que é muito difícil. E qualquer benefício a aligeirar fiscal já é um exercício de grande monta, preciso ter esta percepção. Continuaremos a ter a Covid, não sabemos se vamos a um ponto para trás, vamos recuar ao nível de serem disponibilizados muito mais meios, contratação de mais médicos, mais enfermeiros, de mais despesa social. Portanto, nós não sabemos o que é que vem, estamos a partir do princípio que a Covid está pelo menos controlada e esperemos que não regrida, quer dizer, pelos vistos não. Quando foi feito o orçamento, sim. Desculpa a minha expressão, mas... Não vejo aqui medidas, quero acreditar que o que está orçamentado pressupõe que com estas medidas será feito um controle para não recuar ao pleno da pandemia. Isto pode ser assim, pode não ser, eu espero que não se confine, por exemplo, porque então se voltarmos a fechar,
Eu penso que já não se abre. Não há qualquer margem para a economia fechar. Agora, e portanto é louvável o esforço que se faz. As novas medidas para a poupança do IRS, e isso permite, como o Paulo já referiu, ter mais rendimento disponível, que também não é indiferente aos empresários, porque em princípio traduz-se em aumento do consumo, mas obviamente que a administração pública, a administração local, em todas as entidades precisam de uma grande modernização administrativa, uma racionalização de recursos. Há serviços onde faltam muitos quadros, há serviços que até por vicissitude do próprio desenvolvimento histórico continuam com recursos não sendo tão necessário tantos colaboradores. Portanto, era bom, numa das medidas, instituir e adotar a mobilidade entre os serviços. Mas esta é uma entre tantas medidas. Nós estamos a falar de uma profunda modernização da administração, em sentido lato, e que, infelizmente, governos após governos, década após década, que é um problema estrutural, nunca houve nenhum trabalho nessa matéria e que aí sim poderíamos ter uma nova inversão para o futuro. André Barreto. Tenho dificuldade em acrescentar aqui algo que seja minimamente útil para reflexão, vou tentar fazer. Pegando numa questão que a Cristina aqui trouxe, na minha perspectiva, bem, este exercício de elaboração de um orçamento para o próximo ano, atendendo primeiro ao grau de incerteza em que vivíamos, e segundo ao histórico, ao lastro que trazemos, não é de facto um exercício nada fácil de fazer. O que é que para mim é lógico que seria fundamental e não vai acontecer em termos de orçamento? Nós tínhamos de arranjar aqui forma de efetivamente reduzir a carga fiscal, e esta questão que é trazida de desagravamento em termos de IRS em alguns escalões não resolve o problema fundamental, que só, na minha perspectiva, atenção, não sendo fiscalista, longe disso, mas na minha perspectiva só se resolve no dia em que se entender que os escalões de IRS há dois, e dois se calhar é um a mais, mas dou dois de barato e não 457 mil como nós estamos, como temos atualmente, que não resolve questão nenhuma e só cria mais disparidades, enfim, mas é uma questão que se calhar não entra aqui. Partindo do princípio que já se percebeu que não há margem nem nas taxinhas para subir, seja o que for, só vejo remédio no equilíbrio das contas públicas em atuar numa das vertentes que assume sempre um peso enorme nos orçamentos, sobretudo da região, que são as obras públicas. Tentando que, por uma vez, finalmente, se estabeleça um princípio que para mim é fundamental que exista, que é o princípio da parcimónia. Isto é uma lógica que não era difícil de ser aculturada, acho eu, mas que nós levamos 4 décadas disto e continuamos a não aprender nada. Portanto, neste ambiente de tanta dificuldade, e pensando que até vamos gastar mais dinheiro em coisas tontas, tipo testes semanais, digo. Se calhar campos de golfe, extensões de Portos do Funchal, e obras desse tipo que têm zero de retorno económico e que introduzem, aliás, maiores dificuldades a quem neste momento tenta ir sobrevivendo,
se calhar deitávamos isso fora. E começávamos por deitar fora em 2022, porque não dá. Depois, idealmente, deitávamos fora outra vez em 2023, que não dá. E depois voltávamos a deitar fora outra vez em 2024, que também não ia dar. E, às tantas, esquecíamos isso de vez. É uma sugestão que eu deixo e resolvíamos aqui. E se calhar uma parte significativa deste nosso problema de desequilíbrio orçamental. Não resolve tudo, mas é capaz de resolver uma parte significativa. Preocupa-vos como é que a bazuca será aplicada no futuro? Neste caso, neste orçamento, já falando mesmo neste orçamento. Vai ser aplicada no meio da incógnita que ainda hoje se revela. Nós sabemos que o Estado vai se apropriar grande parte desse dinheiro. Numa lógica de derrama a posteriori, tipo cascata, pela economia. É uma tese que tem vindo a vingar nos últimos quadros dos últimos quadros europeus, de apoiar grandes projetos, por sua vez, haver grandes projetos que só o Estado pode fazer, decididos centralmente, a seguir derrama, contrata grandes empresas que vão realizar esses projetos, que por sua vez vão contratar empresas médias, por sua vez vão contratar empresas pequenas, por sua vez. É uma tese que vingou nos últimos anos, e da qual eu discordo, mas é a tese que está em vigor. Já percebemos que o PRR vai ter uma grande, vai apostar muito na questão do ESG, do ambiente social e governança na parte do Estado, uma digitalização do Estado, portanto, deveria trazer a tal eficiência que a Cristina se referia, o que leva a grandes questões, se a gente realmente que isso vai acontecer, estamos a criar sites com as caras dos governantes, porque se a gente trouxer muita eficiência, o que é que vamos fazer àquela quantidade de pessoas? Porque relembro, quando se fez a Loja do Cidadão, que é uma coisa que é espetacular e que todos nós gostamos, não encerrou nada do resto, no fundo, vamos criar aqui um Estado ao lado que funcione. E mantemos tudo o resto, e porque temos uma incapacidade, e se calhar humana, de numa geração, mudar, adaptar as pessoas, os recursos humanos que temos falta em tantos setores da economia, que está tudo. E, no entanto, onde sobra, não conseguimos reutilizá-los. Posso dar um exemplo, só uma interrupção, mas é um exemplo que já dei várias vezes, que me faz sempre imensa confusão. Se algum de vocês experimentar ir à polícia, à PSP, fazer uma queixa qualquer. Não me fazem de mim. E com razão. Claro. Mas imaginemos que não é de ti que a queixa é feita. Chegas lá e quem está a tratar da queixa, introduzir a queixa no computador é um senhor polícia. Em vez de ser um administrativo, que escreveria mais rápido, de forma mais eficiente, e que podia ser retirado de um outro serviço qualquer para ir para lá, para quê? Para o seu polícia estar na rua. Sim, ou se a caixa fosse feita online, que é um exemplo e dá eficiência, é um desafio. Na parte dos privados, nós ainda não sabemos muito bem, sabemos que não vai ser o que os privados entendiam. O setor do turismo está permanentemente a dizer que o PRR é mal e pouco direcionado, e curiosamente foi o mais afetado dos setores. Vamos ver como corre. As minhas expectativas francas são que vai-se deitar gasolina numa economia que está naturalmente a recuperar, ainda bastante longe do padrão que estava antes de queda. Vai fazer aquele efeito que nós vivemos em 2002, 2003 e 2004, que vai encarecer tudo, vai pôr o Estado a competir com privados por recursos humanos e por recursos físicos, aumentando os preços de trabalhadores e de matérias-primas e blá, 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 blá. Vai criar aqui um grande fogacho durante 2, 3 anos, a malta vai se safar literalmente, e depois temo que não se criem investimentos produtivos, duradouros, que é isso que temos que ter enquanto sociedade, ok? Já que temos que ter investimento público, manda quem pode, obedece quem não é parvo, não é? E já que temos que sejam produtivos, que não se façam aeroportos, no Porto Muniz, não se façam uma série de outras coisas, e porque se nos deve preocupar a todos, temos 3 anos para aplicar o PRR, e a tónica é na velocidade. Não é na qualidade, é na velocidade. E isso é uma tónica que nos devia preocupar. Mas é como é. Bem, tem que sair. Eu gostava aqui de dar uma nota que é fundamental, é a substância. É exatamente esta tónica. Mas o ritmo de execução não é determinado por nós, é-nos imposto.
Nós temos também dificuldade em gerir e lançar projetos nas administrações públicas e locais por causa do sistema de contratação, que leva o seu tempo, é necessário, mas leva o seu tempo. E eu penso que uma forma de alavancar a própria economia, e se tivermos o cuidado de fazer a substância de projetos que tenham impacto duradouro e para o futuro na nossa economia, sejam eles lançados diretamente por privados ou por entidades em parceria, em consórcio com privados, é fundamental sempre os privados, que se faça um trajeto não só no PRR, mas que se faça no Horizonte Europa, onde o nível de exigência é maior. A Madeira não tem uma tradição de projetos no antigo Horizonte 2020, agora Horizonte Europa. Já estão a sair largas dezenas de calls europeias, os projetos são ricos são em termos de substância, de conjunto de transferências de know-how, tecnologia e economia entre, por exemplo, as RUPs ou entre os Estados-membros, por isso mesmo nós temos que ser mais proativos em parceria, em rede, e aqui é sempre um tema que tenho pugnado diversas vezes e assim, no que puder contribuir, assim farei. E gostava só de dar uma nota que com estas exigências todas de restrições orçamentais, gostava de dar nota da primeira medida que a Câmara do Funchal fez e que é a eliminação total da derrama já para o próximo ano. Uma derrama em que é verdade que é uma taxa adicional do IRC e, portanto, é um tributo, é um imposto que onera os empresários e que se aplicava a quem faturava acima de 417 euros por dia. Era este o nível, não estamos a falar de multinacionais, como algumas vezes foi dito, um pequenino empresário estava abrangido pela derrama. Esta é uma medida que, obviamente, que se traduz sempre em muito dinheiro, cerca de 1.600.000 euros, 1.600.000 euros, mas é um sinal claro de que é necessário rever a carga fiscal, que não se traduz apenas neste fator, também na proliferação de taxas, taxinhas, regulamentos e pressários e alcavalas, no entanto que, e porque não podemos fazer uma ação imediata e só nem um mês ainda estamos a trabalhar, mas é de facto o mote da economia tem de ser a economia privada. E devem as autarquias, deve o Governo Regional, deve o Governo da República criar as condições para que esta economia circule, se mova e derrame na própria economia. Quem cria postos de trabalho são os privados. Portanto, há aqui um meio facilitador que as entidades públicas e autárquicas podem fazer, mas não em concorrência, como muitas vezes têm até a validade de fazer aos privados. Aproveitando as suas palavras, a coligação Confiança não comunicou à autoridade tributária a devolução de 2,5% referentes à participação do município sobre o rendimento das pessoas singulares. Até fez manchete no Diário de Notícias domingo. São cerca de 3 milhões de euros a menos, uma situação que apanhou de surpresa Pedro Calado e certamente a própria Cristina Pedra. É um facto. É um facto, a notícia estava toda muito bem dada. A falta de comunicação à autoridade tributária até 31 de dezembro de 2020 faz precludir o direito que os munícipes tinham de recuperar 3 milhões de euros no pagamento, quando pagassem o IRS. Portanto, significa que em 2022, que é o facto tributário ocorre em 2021, portanto, quando receberem ou pagarem o IRS em 2022, vão não ter a devolução que tiveram, por exemplo, este ano na sua conta de IRS. São 3 milhões de euros que os munícipes do Funchal não puderam ter de reembolso, como poderia ser. E como este ano, aliás,
é uma medida assumida que imediatamente vamos apresentar ao Orçamento da Câmara e à Assembleia Municipal os 12,5 e no nosso mandato, se assim for aprovado, na Assembleia Municipal, pois os munícipes do Funchal vão ter a dedução e recuperar 3 milhões de euros. Muito bem. O Israel já fez sinal, temos poucos minutos, mas penso que ainda temos tempo de abordar um assunto que já é recorrente, em especial nas épocas altas. Os preços das viagens para a Madeira no Natal chegam aos 800 euros por esta altura. Além de todos estes constrangimentos, colocam os madeirenses com vontade de voltar a casa. Será também importante olhar para o mercado turístico, em especial os continentais, que este verão vieram à Madeira em considerável escala, atendendo àquilo que foram os dados divulgados até pela própria Direção Regional de Estatística da Madeira. O preço é proibitivo para muitas carteiras. Isso poderá refletir-se numa pequena quebra do número de turistas a vir à Madeira nas festas de fim de ano, André? Mas posso notar que você não me deixou falar do PRE, mas tudo bem. O espírito cristão da educação que recebi está perdoado. Em relação à TAP... Pode retomar. Agora vou seguir o enquadramento a moer. Peço desculpa. Ora bem, em termos turísticos, eu penso que o impacto não será grande, porque estou convencido que o mercado nacional, mas falo do mercado nacional, tem uma escapatória. As operações charter que normalmente são montadas via o produto turístico permitirão que o mercado, as pessoas que cá queiram vir passar Natal ao fim do ano consigam arranjar uma solução a preços relativamente normais. A questão é outra. Eu sou um de 5 filhos, por exemplo. Tenho os meus 4 irmãos a viver em Lisboa e a quererem vir cá passar o Natal e o fim do ano. Como é que eles fazem? É estes preços. Eles, enfim, prevenidos e com o histórico que têm da nossa querida companhia de bandeira, marcam isto em janeiro ou fevereiro. Mas para muitas pessoas este planeamento não é possível ser feito. E, portanto, a família normal, com 2 filhos, vá, 8, 4, 36, 3.600 euros, mesmo não tendo do alojamento de pagar, alguém acha, no seu perfeito juízo, que isto é razoável. Agora, dir-me-ão, os voos estão cheios, portanto, há quem esteja a pagar estes preços para cá vir. Se for um turista a pagar estes valores e a chegar cá, nunca mais volta, porque nós não temos capacidade, apesar de sermos o melhor destino insular do mundo por 46 vezes nos últimos 50 anos, aquilo que nós damos de volta não justifica pagar-se este preço pelo transporte aéreo. E, sobretudo, atendendo à qualidade do serviço que esse transporte aéreo hoje em dia nos dá. Nem uma sandezinha, caramba. Por 800 euros tinha direito a uma refeição de estrelas Michelin. 1h30 de voo, por amor de Deus. Portanto, isto é tudo um desastre, mas pronto, o que interessa, e isto, nós temos sempre que centrar-nos naquilo que é fundamental. E o que é fundamental? Assegurar que a TAP existe. Tal como está, sem mexer muito nela, porque há ali muitos interesses que não podem ser mexidos nem alterados. Portanto, se servir para continuar a salvar a TAP, a eficiência da TAP, a boa gestão da TAP, os excelentes princípios comerciais da TAP, ponham as viagens a 1.300 euros, por amor de Deus. Paulo. É um princípio óbvio que quem tem um determinado budget para fazer férias, um orçamento, se gastar mais em viagem, vai ter que gastar menos na restauração e na estada. Pelo que isto não estica de um lado, corta do outro.
E com esta tendência parece que o André poderá confirmar melhor do que eu, mas que eu sinto quando falo com as pessoas ligadas ao setor do last minute, não há aquelas pessoas, normalmente, esta questão, como a família do André, que são cada vez mais aqueles que marcam em cima da hora. Se marcam em cima da hora, o destino fica. O mais grave de tudo isto, nós sabíamos que o setor e tem as suas limitações, felizmente parece que há muitas companhias de vir para Madeira, é um processo de recuperação, todo o setor está a recuperar. O mais grave nisto é a postura da TAP, porque a TAP não é nada. A TAP está numa situação que é um grande problema, é um elefante dentro da sala. Ela é pública, pouco interessa, é privada, pouco interessa. E uma notícia esta manhã é que vão injetar mais de 150 milhões de euros ao abrigo da recuperação Covid na TAP. Fecham voos para Porto Santo, têm voos estratégicos para a República Dominicana. Isto faz um pedaço de confusão, não é? Enquanto esta linha é claramente lucrativa, no meio de uma confusão que é a contabilidade de gestão e analítica, só vocês podem controlar o que cada um faz a seu gosto, imputam custos desta linha. Se alguém vier sentar no Parlamento hoje e diz que a linha não dá prejuízo, a gente tem que aceitar. Se carregarem todos os custos possíveis, quando se carrega custos em contabilidade analítica, é a gosto do freguês. Portanto, nós temos aqui esta limitação, é um desafio que todos os anos aborda, é um desafio que temos que ver, porque somos uma ilha ultraperiférica. E o que é mais chato é que pagamos muito para ter a TAP que não nos ajuda. Se calhar mais valia não contar com ela e aí provavelmente estávamos abertos a outras soluções por necessidade. Cristina Pedra, esta questão agravou-se à conta do novo modelo de subsídio de mobilidade? Ou... Há aqui um problema, claro, que gosta ou não se gosta, tudo isto é uma pornografia na TAP. E o problema nem é a TAP, são as orientações mandatórias à TAP. E, portanto, saber se é necessário a TAP, em primeiro lugar, e neste modelo seguramente nem é adequado para o português, que é o contribuinte de tudo isto. Por isso mesmo, lamento, mas vou mais atrás e é fundamental questionar a raiz da própria TAP, a sua manutenção, alternativas e tomar decisões que ponham em primeiro e único lugar o interesse do português. Nós temos casos de países que não têm companhia de bandeira. Ricos, exatamente. Do português foi do Nuno Santos ou do português? Desculpe. O português que paga e, portanto, não parece que seja do Pedro Nuno Santos. Esse é a esquerda caviar. Muito bem. Esse é o debate da semana com Cristina Pedra, André Barreto e Paulo Pereira. Obrigado a todos. Estiveram sintonizados na TSF. Bom fim de semana.